Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar esses estudos nossos de mecânica clássica. A gente está aí na metade dessa unidade 4, é o vídeo 4 da unidade 4, certo? Que a gente está falando de gravitação e força central. Eu estou sempre deixando algumas referências para vocês na descrição. Se alguém quiser dar uma olhada, tem lá referência tanto de livro quanto de outros vídeos sobre gravitação, sobre o assunto que a gente está tratando, certo? Mas vamos seguir aqui. Esse vídeo é um assunto que talvez interesse muita gente, ele me interessa particularmente, é um assunto que eu acho muito legal, que a gente vai falar sobre o efeito de maré. É um efeito muito interessante, gravitacional, e aí a gente vai ver tanto, a gente vai tanto fazer as contas do efeito de maré, utilizando um modelo muito simples, e também a gente vai ver algumas limitações desse modelo lá na frente. Certo? Então vamos começar aqui na nossa já tradicional revisão. A gente começou falando de transformações ortogonais, depois a gente definiu vetores escalares, a gente aprendeu aí como fazer derivadas integrais em campos vetoriais e em funções escalares. A gente falou de posição, velocidade e aceleração, a gente está usando essa notação aqui, a gente vai voltar nela nesse vídeo. A gente falou de produto escalar, produto vetorial, isso aqui foi tudo na unidade 1 dessa disciplina. Então, na unidade 1 a gente tratou até aqui, certo? Depois a gente falou de lei de Newton. Na unidade 2 a gente falou de lei de Newton para uma partícula. A gente discutiu bastante lei de Newton, a gente fez alguns exercícios sobre lei de Newton e a gente falou sobre o sistema de referencial inicial e sobre lei de conservação. Isso aqui foi a unidade 2. Na unidade 3 a gente falou de oscilações. A gente falou de oscilador harmônico em uma dimensão, a gente falou do oscilador harmônico simples, o oscilador amortecido, os três regimes de amortecimento, né? Amortecimento, o subamortecido, o amortecimento crítico e o superamortecido ou sobreamortecido. E a gente falou de oscilações forçadas. E também a gente falou um pouco de diagrama de fase e de oscilador harmônico em duas dimensões. Essas aqui foram as três primeiras unidades dessa disciplina. Na unidade 4 a gente está interessado em quê? A gente está interessado no seguinte. Dada que uma massa, essa massa amorfa aqui verde-limão, por exemplo, dada essa massa aqui que gera aqui que pode interagir gravitacionalmente com outra massinha que está localizada fora dela, a pergunta que a gente está interessado é qual que é a força que essa massa aqui exerce nessa massinha M, tá certo? E qual que é o potencial, qual que é o campo gravitacional, qual que é o campo gravitacional que essa massa aqui gera no espaço ao redor dela. A força gravitacional é dada por esse camarada aqui, tá certo? Onde esse R aqui, a gente já está falando já há muito tempo, é o R cursivo ou R perninha, que ele está implícito aqui a dependência dele de R'. R' é onde existe essa massa aqui, tá certo? Então a gente vai integrar só onde existe essa massa verde-limão, e aí a força que essa massa que exerce nessa massinha Mzinho é dada por esse camarada. E se essa massa Mzinho não for pontual, a gente tem que fazer uma outra integral nela. Bacana, né? Depois a gente definiu aqui campo gravitacional, a gente viu que o campo gravitacional dado aqui dado um corpo com densidade ρ, o campo gravitacional no espaço ao redor dele é dado por esse camarada, e o campo gravitacional pode ser escrito como gradiente de um potencial gravitacional. Para uma partícula de massa Mzão centrada na origem, esse potencial gravitacional é dado por esse camarada aqui, certo? E para distribuições contínuas de carga, o potencial gravitacional é dado por uma integral nessa distribuição contínua de carga, certo? Bacana. A gente também falou de energia potencial gravitacional e que a força gravitacional pode ser escrita em função do gradiente dessa energia potencial gravitacional. E por último, a gente falou da lei de Gauss para a gravitação. Isso aqui é um resumo aqui desses três primeiros vídeos da unidade 4. Bacana. Agora, nesse vídeo, a gente quer estudar um fenômeno que ele ocorre, ocorre na natureza. Eu vou tentar mostrar um videozinho para vocês ainda, né? Eu vou deixar na descrição também, um vídeo do YouTube, mas eu vou deixar na descrição o vídeo, tenta clicar lá, que é bem interessante, tenta procurar outros. Mas eu vou mostrar primeiro uma simulação. A simulação está aqui, ó. Vou até tirar o Sol aqui, que o nosso modelo não vai incluir o Sol, mas tem o Sol aqui. Ó. Nessa simulação aqui dá para a gente colocar bastante coisa. Tem a Terra girando, a gente pode tirar a rotação da Terra, que é o tipo de modelo que a gente vai fazer. A gente pode deixar a Terra girando, tem a Lua girando aqui ao redor da Terra e tem o Sol que está lá e a gente está aqui transladando ao redor do Sol também, certo? E vocês estão vendo que essa massa aqui, ó, se eu tirar aqui esse camarada, eu estou tirando o oceano. Se eu deixar esse oceano aqui, vocês estão vendo que essa massa de água, ela tem aqui uma parte que fica mais atraída aqui para a Lua, tá certo? E tem uma outra parte que fica
que aparenta que está sendo repelida pela Lua. Na verdade, é um efeito gravitacional, é um efeito de maré que a gente chama, esse tipo de efeito de contração, assim, de esticar. Esse efeito de maré que ele acontece porque parte da água vai ser atraída e a Terra também está sendo atraída. Então vai dar esse formato ovalado para a maré, tá certo? E aqui a gente está supondo também que o planeta ele é todo envolvido de água. Esse aqui é um negócio interessante. O tipo de sistema que a gente vai trabalhar vai ser esse sistema aqui. Então a Terra não vai girar, tem a Lua girando ao redor da Terra. A gente vai desconsiderar no nosso modelo também. Eu vou falar isso daqui a pouco com mais detalhes. A gente vai desconsiderar a atração do Sol e depois a gente vai ver qual que é o efeito do Sol sobre a maré também. E a gente tem esse efeito aqui que é o efeito de maré. Isso aqui é o efeito de maré que eu estou falando, certo? Aí quando vocês forem pesquisar, peço para vocês darem uma pesquisada no Google sobre efeito de maré, mas toma cuidado que se vocês forem pesquisar com o nome inglês, né, que é Tide, se vocês pesquisam isso em inglês e colocam no Google Imagens, vai vir isso aqui, ó, vai vir esse produto de limpeza que não é o nosso interesse na disciplina, certo? Nosso interesse não é produto de limpeza, porém pode vir alguns vídeos bem interessantes. Por exemplo, peço para vocês darem uma pesquisada em time-lapse, vídeo de time-lapse de marés, de tides. Isso aqui é muito interessante, eu vou deixar rolando esse vídeo aqui, eu acho que isso aqui é na França, se eu não me engano, mas olha só, o mar está mais ou menos aqui, né? Ele está nesse nível aqui. Vou dar o play aqui para vocês verem o que vai acontecer. E vocês estão vendo aqui é um vídeo time-lapse, então as coisas acontecem mais rápido, né? Você adianta o vídeo, as pessoas vão chegando, vocês vão ver que o mar ele vai subindo aqui, ó. Então a maré está subindo, tá certo? A água começa a ocupar um espaço maior. E vocês estão vendo que a água está ocupando um espaço maior, ela sobe até bastante, até tampou essa rocha aqui, ó, tem uns canoístas passando ali e tal, se aventurando, as pessoas se aventurando e tal, e depois a maré abaixa. A maré abaixou, voltou aqui, as pessoas como voltaram a andar aqui e aí parou lá na frente, lá, tá certo? E isso acontece, uma conclusão interessante da maré é que ela acontece 2 vezes ao dia. Isso aqui é uma conclusão que veio da teoria de Newton. E é esse tipo de coisa que a gente vai tentar estudar nesse vídeo. A gente vai tentar estudar nesse vídeo um tipo de modelo bem simples, bem simplificado, e a gente vai ver quais conclusões que a gente chega com esse modelo nosso, certo? Então essa que é a ideia nossa aqui. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Qual que é o modelo nosso, né? O modelo nosso é esse camarada aqui, só tem a Lua e a Terra. A gente vai fazer um modelo super simplificado, tá certo? Ele é simplificado sim, mas ele já traz coisas interessantes. Então nosso modelo é só a Lua e a Terra. A Lua está aqui, tá certo? Obviamente está fora de escala. A Terra está aqui. A gente vai, no nosso modelo, a Terra vai estar inteiramente coberta com água e a Terra não tem rotação. Ou seja, é um modelo simplificado. É simplificado? Sim, é. A gente admite que é um modelo simplificado. Só que já fornece resultados interessantes e bem aproximados para as quantidades de maré que a gente tem no dia, certo? Então a gente tem aqui a Lua, a Terra e a Terra coberta de água, tá certo? Esse aqui é o nosso modelo que nós vamos estudar. Então vamos lá, né? Só que tem um problema ainda, porque olha só, todos esses objetos eles estão acelerados. A Terra está acelerada, a Lua está acelerada porque ela tem rotação em torno da Terra e a Terra está girando. E a gente tem que estudar, a gente já viu isso lá na unidade 2, a gente tem que estudar as leis de Newton de acordo com o referencial inercial. Então vamos colocar o nosso referencial inercial aqui. Então eu tenho aqui um referencial inercial, que é esse camarada aqui, ó. Então esse camarada aqui, o nosso referencial inercial. E agora a gente tem que saber identificar todos os pontos de interesse nosso para esse problema com relação a esse referencial inercial. Por quê? Porque a gente consegue estudar as leis de Newton com relação a algum referencial inercial. Se a gente tiver referenciais não inerciais, surgem algumas forças de inércia que, se der, a gente vai estudar lá na unidade 6 ou 7, certo? Mas vamos aqui, ó, vamos observar aqui, ó. Esse aqui é o nosso referencial inercial. Alguém poderia colocar, por exemplo, esse referencial no Sol. Ah, Léo, mas o Sol também está acelerado. Vocês estão vendo que a gente tem que fazer, né, alguns níveis de aproximação, tá certo? Então coloca aqui esse camarada aqui, sei lá, no Sol. Se alguém quiser algum ente concreto para colocar esse referencial inercial, pode colocar lá no Sol, tentar analisar a partir do Sol. Mas o nosso objetivo aqui é tentar simplificar para ver o que a gente consegue, certo? Então a gente tem aqui esse referencial inercial, a gente tem aqui vários elementos aqui, ó. Tem esse R''M, tem esse RE', tem esse Mzinho, tem esse R, tem esse Rzão e tem esse Tzão. Então vamos tentar identificar cada um desses camaradas. Nosso objetivo aqui é estudar o movimento desse ponto Mzinho. Então a gente quer estudar esse ponto Mzinho com relação à atração gravitacional da Lua e a atração gravitacional da Terra também. Porque a Terra também vai estar agindo gravitacionalmente nesse ponto Mzinho, tá certo? Só que a gente tem que saber identificar cada um desses vetores com relação ao sistema de referencial inercial que a gente está adotando aqui. Então tentem anotar isso aqui, que isso aqui vai ser interessante para vocês. Olha só.
A gente tem aqui, ó, esse Rzão é o quê? Esse Rzão aqui, vetor, é a distância de mzinho até a Lua, tá certo? Então vocês anotam isso aqui, tem que ficar muito claro. Esse Rzão é a distância de mzinho até a Lua. Esse Dzão é a distância do centro da Terra até a Lua, tá certo? A gente vai estar interessado em quê? A gente vai estar interessado na atração gravitacional da Lua nesse ponto mzinho e da Terra nesse ponto mzinho, tá certo? Então, ó, Rzão é a distância de mzinho até a Lua. O Dzão é a distância do centro da Terra até a Lua. Esse R'M é a distância de quê? É a distância de mzinho até o sistema de referencial, tá certo? O R'E é a distância do centro da Terra até o referencial inercial. Esse Ezão aqui vem de Earth, né? Que tem que falar o inglês correto. Earth é Terra em inglês, né? Então, olha só, R'M é a distância de mzinho até o referencial, R'E é a distância do centro da Terra até o referencial, certo? Esse R aqui, o que? Esse vetor R é a distância do centro da Terra até mzinho, tá certo? Então, é a distância de mzinho até o centro da Terra, é o vetor que liga esses camaradas. E a gente só vai considerar o efeito da Lua e da Terra nessa massa mzinho, é isso que a gente vai considerar. Bacana? Então vamos tentar estudar isso aqui mais um pouquinho, né? Agora a gente é capaz de aplicar a segunda lei de Newton para esse modelo, tá certo? Então olha só, segunda lei de Newton para mzinho. Segunda lei de Newton para mzinho, que é um ponto de massa mzinho na superfície da Terra. Então a segunda lei de Newton para esse camarada é o quê? Massa vezes aceleração é igual ao quê? É igual a menos g mzinho me. Esse camarada aqui, ó, é justamente o quê? Esse camarada aqui é o efeito gravitacional da Terra em mzinho, tá certo? Então esse camarada aqui em vermelho é o efeito gravitacional da Terra em mzinho. Já esse camarada aqui que eu estou circulando de azul é o efeito gravitacional da Lua em mzinho, tá beleza? Então é só a lei de força gravitacional. A gente vai considerar o que? A Lua é uma partícula, vocês estão vendo que é um modelo simplificado. Eu assumi isso desde o início, é um modelo super simplificado, mas já traz coisas interessantes. Então olha só, esse aqui seria o efeito, esse em vermelho seria o efeito da Terra em mzinho, esse em azul seria o efeito da Lua em mzinho, tá certo? Então até aí bacana, dê uma anota isso aí. E o que é essa outra equação aqui? Essa outra equação aqui é a segunda lei de Newton para a Terra, com relação à atração gravitacional da Lua na Terra, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, a massa da Terra vezes a posição da Terra com relação ao sistema de referencial inercial. Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser justamente a força gravitacional da Lua na Terra. Como eu disse, esse efeito de maré ele tem a ver com um achatamento ali devido à atração da Lua na água e também a Lua vai atrair a Terra ali, tá certo? Aí dá esse comportamento ovalado ali do efeito gravitacional. Nós vamos tentar medir isso, assim, nós vamos tentar chegar nessa conclusão com as equações aqui. Então, repetindo aqui, ó, esse camarada aqui de cima, que eu estou circulando de vermelho, é o efeito gravitacional da Terra em mzinho, esse camarada aqui de azul é o efeito gravitacional da Lua em mzinho. E esse camarada aqui de azul aqui embaixo é o efeito gravitacional da Lua na Terra, tá certo? Bacana. Qual que é o nosso objetivo, né? Se o nosso objetivo é estudar maré, nosso objetivo é justamente encontrar qual que é a aceleração de mzinho com relação ao centro da Terra, porque a maré vai estar acontecendo ali na Terra, tá certo? Então, nosso objetivo é encontrar esse camarada aqui, ó. Nosso objetivo é encontrar quem que é esse R dois pontos. Quem que é R dois pontos? Se vocês analisarem essa figura aqui, esse R, esse vetor R, é justamente R'M menos R'E, tá certo? Então, R dois pontos é R'M menos R'E, tá certo? Esse vetorzinho aqui é justamente a subtração desses dois vetores. Então, o que a gente quer encontrar é essa aceleração aqui, ó, R dois pontos. Isso que a gente quer encontrar. Então, por favor, dê uma anotada nessas duas equações aqui que a gente vai utilizar elas de agora para frente, tá certo? Então vamos seguir aqui, né? Então prosseguindo, né? O que a gente quer encontrar é esse R dois pontos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é muito simples. Eu vou chegar nessa primeira equação aqui, ó. Nessa primeira equação aqui, eu vou dividir ela toda por mzinho, eu vou ter o R'M. Nessa segunda equação aqui, eu vou pegar essa segunda equação, vou dividir por mzão E e vou ter o R'E, tá certo? E depois vou subtrair esses camaradas. A ideia é essa. Então olha só, o R dois pontos é esse camarada aqui, que substituindo vai me dar esse sujeito aqui todo, tá certo? Que aqui eu vou separar dois termos aqui. Eu vou pegar um termo aqui
que ele é proporcional à massa da Terra, eu vou pegar esse termo aqui que ele é proporcional. Proporcional não, né? Que ele tem a ver com a massa da Terra, e esse camarada aqui que tem a ver com a massa da Lua, tá certo? Então eu vou deixar esses dois termos aqui separados. Só juntei esses dois termos aqui. Por quê? Porque a gente pode dar uma interpretação para essa equação. Então olha só, o que essa equação aqui está me dando? Isso aqui é a aceleração desse ponto M com relação ao centro da Terra, tá certo? Então essa aceleração aqui ela tem dois termos. Ela tem um termo aqui que ela está relacionada à força da Terra em mzinho, tá certo? É claro que por unidade de massa, né? Mas esse termo aqui ele está relacionado é como se fosse o campo gravitacional da Terra em mzinho, mas só que a força que a Terra exerce em mzinho por unidade de massa. E esse termo aqui é o que a gente vai chamar de força de maré. Esse termo aqui é o termo importante para a gente. Ó. Esse termo aqui que eu coloquei de azul é o termo importante para a gente. Esse termo aqui que eu chamei aqui de força de maré, F-tide, dividido por M, é a diferença da força que a Lua exerce em mzinho por unidade de massa, tá certo? Vocês estão vendo aqui que nesse termo aqui só tem os termos de atração gravitacional da Lua, tá certo? Então, olha só, nesse termo aqui eu tenho menos G, ML, R chapéu por R2 e tem o menos G, ML, o D chapéu por D2. Então, nesse termo aqui está contida a atração gravitacional da Lua, tanto em Mzinho quanto no centro da Terra. Então, esse termo aqui que a gente vai chamar de força de maré. Então, esse termo de azul aqui é o termo que a gente vai estar interessado para o nosso estudo, tá certo? Agora, o que a gente precisa fazer agora? Agora o que a gente vai fazer é selecionar alguns pontos na Terra aqui para estudar como que essa força de maré, que eu chamei aqui de força de maré, que é esse termo aqui, como que esse termo aqui atua em alguns pontos da Terra, para a gente tentar chegar à nossa conclusão. Então, nosso objetivo aqui, eu já selecionei aqui, ó, eu vou sempre deixar aqui em cima a força de maré é esse camarada aqui, tá certo? Onde aqui eu já coloquei a força mesmo, que eu já até coloquei o Mzinho aqui nesse termo, tá certo? Então é menos G, Mzinho, ML, vezes esse termo aqui em parênteses. Agora a nossa função agora é escolher alguns pontos aqui na Terra para estudar essa força F-tide, essa força de maré e tirar nossas conclusões. Nossa função agora vai ser essa. Então vamos lá, então vamos seguir aqui, ó. Então selecionei 4 pontos aqui, ó. Tem aqui o ponto A, que é o ponto mais distante aqui da Lua, o ponto B, que é o ponto mais próximo, e o ponto C e o ponto D, que estão aqui perpendiculares a essa linha que liga aqui a Terra e a Lua, tá certo? Então vou estudar aqui primeiro o ponto A, depois o B, depois o C, depois o D, certo? Vou notar aqui que o ponto A, para esse ponto A, que é esse ponto aqui, ó, para esse ponto A aqui, a distância da Lua até o ponto A é maior que a distância da Lua até o centro da Terra, tá certo? Então, olha só, o que eu estou querendo dizer? Que esse vetor Rzão é maior que o vetor Dzão, certo? Então, olha só, esse vetor Dzão, e essa análise agora ela é bem qualitativa, mas ela é interessante para a gente ver algumas conclusões já. Olha só, esse vetor Dzão, ele está na direção de mais I. Aqui eu chamei de X e Y, certo? Então esse vetor Dzão está na direção de mais I. Até aí tudo bem. Esse vetor Rzão, ele também está na direção de mais I, tá certo? Também está na direção de mais I. Portanto, a força de maré está também na direção de mais I. Por quê? Vamos analisar essa equação aqui, ó. Se a gente analisar essa equação aqui, a gente tem o quê? Olha só, R chapéu está na direção de mais I. O D chapéu está na direção de mais I. Porém, esse R aqui, ó, é maior que esse D. Se esse R aqui é maior que esse D, essa fração aqui é menor que essa fração aqui. Portanto, eu tenho aqui esse menos, certo? Com esse menos de cá. Então, a força de maré vai estar na direção de mais I. Ah, para vocês, inverte a câmera, né? Vai estar na direção de mais I. Vai estar nessa direção aqui, ó, de mais I, tá certo? Para não ficar ambíguo, vai estar nessa direção aqui, de mais I, tá certo? Então, isso a gente vai ter que notar toda hora. Então, olha só, deixa eu repetir aqui. Para o ponto A, que é esse ponto aqui, para o ponto A, o Rzão é maior que o Dzão, portanto, esse parêntese aqui é negativo em módulo, tá certo? Então, como o Dzão está na direção de mais I e o Rzão está na direção de mais I, e esse parêntese aqui é negativo, a força de maré vai estar na direção de mais I positivo. Então, a força de maré para o ponto A, ela vai estar apontando para cá, tá certo? Ela vai estar apontando para o X positivo. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos fazer conta agora, né? Então, olha só, a gente já chegou na conclusão que a força de maré
está na direção de mais I, vamos fazer conta agora. Então eu tenho aqui que a força de maré em X, ela só vai estar em X, né, para o ponto A ela só vai estar em X, então ela vale o quê? Ela vale menos G Mzinho ML, que é esse termo aqui em cima, e esse parêntese, que é 1 sobre R2 menos 1 sobre D2, certo? Só que quem que é Rzão, né? Rzão, olha só, Rzão é esse termo todo aqui, ó, é isso aqui tudo, ó. Então Rzão é justamente Rzinho mais Dzão, certo? Rzão é justamente Rzinho mais Dzão. Então bacana, né? Então se Rzão é Rzinho mais Dzão, eu substituir aqui. Só que aí a gente nota o seguinte, eu vou tirar esse Dzão aqui em evidência. Quando eu tirei esse Dzão aqui em evidência, eu posso tirar 1 sobre D ao quadrado disso aqui tudo, certo? E aí eu noto que esse parêntese aqui que eu estou mostrando aqui, ó, esse parêntese aqui, 1 mais Rzinho por Dzão elevado a menos 2, que é justamente esse primeiro termo aqui com o Dzão tirado da evidência, esse camarada aqui eu posso fazer uma expansão nesse sujeito. Por que eu posso fazer uma expansão nesse sujeito? Essa expansão aqui só vale se esse termo aqui for menor que 1. Esse termo aqui eu vou deixar para vocês fazerem a conta, esse termo aqui é aproximadamente 0,016. Esse termo aqui, ó, Rzinho por Dzão, quer dizer, é 1,6%, é muito pequeno, é 0,016. Então, se esse termo aqui é muito pequeno, eu posso expandir esse parêntese dessa forma aqui debaixo dessa chave, tá certo? E aí, quando eu faço essa conta, eu encontro que a força de maré em X para o ponto A, ela é dada por esse camarada aqui. E o positivo está coerente com o que a gente tinha falado qualitativamente com relação aos vetores unitários. Então, bacana, força de maré para o ponto A, a gente encontrou esse camarada aqui. Então, para o ponto A está resolvido. Vamos fazer agora para o ponto B. E nós vamos fazer a mesma análise, só que agora talvez eu faça um pouco mais rápido, certo? Então, vamos fazer aqui para o ponto B. No ponto B, a gente tem que notar o seguinte. Aqui, ó, para o ponto B, a gente nota que Rzão é menor que Dzão. Se Rzão é menor que Dzão, ó, se Rzão é menor que Dzão, isso significa que esse parêntese aqui é positivo. Tá certo? Se esse parênteses aqui é positivo com esse negativo aqui, a gente espera então que a força de maré seja no sentido de x negativo, certo? A mesma coisa está escrito aqui, ó, o Dzão está na direção de mais i, o Rzão está na direção de mais i, porém a força de maré vai estar na direção de menos i, por conta desse parênteses e desse sinal de negativo aqui. Então vamos fazer essa conta, certo? Aí fazendo a conta a gente chega no quê? É o mesmo esquema. Olha só, a força de maré em B é menos Gzão ml vezes esse camarada aqui, tá certo? 1 sobre R2 menos 1 sobre D2. Então aqui, só que aqui agora vocês vão notar o seguinte, que esse ponto B é justamente esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui é o quê? Esse camarada aqui é justamente, se vocês olharem ali, ele é justamente Dzão menos Rzinho, certo? Ele é justamente Dzão menos Rzinho, porque Dzão é essa parte aqui toda, certo? Dzão é isso aqui, ó. Dzão é esse vetor aqui, esse camarada aqui é Dzão. Então, o vetor Rzão é justamente Dzão menos Rzinho, certo? Então, vou substituir aqui, ó. O Rzão é justamente Dzão menos Rzinho. Então, se o Rzão é Dzão menos Rzinho, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou pegar aqui o Dzão em evidência, vou ver que esse parênteses aqui pode ser expandido eu posso fazer uma expansão nesse camarada aqui, em série, certo? Fazendo essa expansão em série aqui, eu vou encontrar que a força de maré em X para o ponto B é dado por esse sujeito aqui, certo? Que por sua vez é menos a força de maré em X no ponto A, tá certo? Ou seja, para o ponto A, a gente encontrou uma força de maré assim, saindo aqui. Para o ponto B, a gente encontrou uma força de maré para o lado de cá, tá certo? Que está até razoável com o que a gente tinha visto na animação. A força de maré apontando para a direção da Lua, ela tem uma parte que ela vai mais para perto da Lua, ela vai puxar a maré, e mais para longe da Lua, entre aspas, ela está empurrando a maré. Vocês têm que notar que a Terra também está sendo puxada. Então o que está acontecendo é ela está ficando oval, a maré está ficando oval, a parte de água está ficando oval, e aí uma parte é puxada para perto da Lua, a Terra também é puxada, então sobra um tanto de água do outro lado, tá certo? Tá sobrando um tanto de água do outro lado aqui. Então bacana, né? Então a gente já está tendo uma conclusão bem interessante para o efeito de maré, certo?
Então, olha só repetindo aqui rapidamente. A gente chegou aqui numa conclusão que no ponto A, a força de maré ela está apontando nessa direção, no ponto B ela está apontando nessa direção, tá certo? E os módulos são iguais das duas forças. Então é interessante, a gente chegou numa conclusão bem interessante. Vamos pegar aqui agora o ponto C e o ponto D. Para o ponto C e o ponto D a gente demanda uma análise um pouquinho diferente aqui. Por quê? Porque vai ter um ângulozinho envolvendo aqui, tá certo? Só que a gente tem que notar o seguinte, que esse vetor Rzão e esse vetor Dzão, para o ponto C e também para o ponto D, eles têm praticamente o mesmo módulo, tá certo? A gente vai assumir isso. Por quê? Porque a distância da Terra à Lua, a distância do centro da Terra até a Lua é muito maior do que o raio da Terra, tá certo? A distância da Terra até a Lua, se eu não me engano, são 30 vezes o diâmetro da Terra. São 30 vezes o diâmetro da Terra. Então você pega aí com raio, dá maior ainda. Então o que a gente vai assumir aqui é que para o ponto C e também para o ponto D, o módulo desse vetor R é aproximadamente igual ao módulo do vetor D. Aí alguém vira e fala assim, mas aí esse termo aqui vai ficar zero. Não, não vai. Ele vai ficar pequeno, mas não igual a zero. A gente vai assumir que esses camaradas aqui são muito próximos, tá certo? A gente vai assumir isso. E aí, olha só, vamos pensar aqui. Esse vetor D aqui, ele está na direção mais I. Está escrito aqui, ó. Vetor D está na direção mais I. Só que esse vetor R chapéu, ele vai ter aqui uma componente em X e uma componente em Y, tá certo? Então a gente vai ter que estudar esses camaradas. Então vamos estudar esses camaradas assim, ó. Olha só, tem esse ângulo aqui, que é um ângulo muito, muito pequeno, mas a gente tem que assumir esse ângulo, porque senão ia dar zero aqui, não é o que a gente quer. A gente quer que dê um valor pequeno, que é o que a gente nota na natureza, tá certo? A gente está fazendo uma aproximação, gente, é modelo. Em física a gente vai trabalhando modelos assim. Então nessa aproximação nossa aqui, esse vetor R chapéu, ele tem aqui uma componente X, ele tem uma componente Y, só que a gente vai assumir que a componente X do vetor Rzão, ela vai cancelar com a componente X do vetor Dzão, tá certo? A gente vai assumir isso, então a gente vai assumir que esse vetor R ele é próximo do vetor D, portanto a componente X do vetor Rzão vai cancelar com a componente X do vetor Dzão, tá certo? Isso a gente vai assumir isso. Então olha só, o vetor Dzão ele está na direção mais I, o vetor R chapéu ele tem uma componente em mais I, só que essas duas componentes aqui elas vão se cancelar. Só vai sobrar aqui uma componente de R chapéu em Y, que ela está na direção de mais J. Porque olha só, essa componente, esse R chapéu, ele tem uma componente aqui em mais J, ele tem uma componente aqui em mais I. O que eu estou falando é que a gente vai assumir que essa componente de R chapéu vai cancelar com essa componente de D chapéu aqui. Por quê? Porque para esse ponto C, o valor de Rzão é muito próximo do valor de D, tá certo? Por quê? Porque o raio da Terra, em comparação com a distância da Terra à Lua, ele é muito pequeno. Então a gente vai assumir isso, tá certo? Então olha só, vou repetir aqui. O D chapéu está na direção de mais I, tá certo? O R ele tem uma componente em mais I, que vai cancelar com o D chapéu, só que o R também ele tem uma componente em Y, em mais J. Portanto, a força da maré vai estar na direção de menos J. Por quê? Porque olha só, esse camarada aqui vai cancelar, ó, esse camarada aqui vai cancelar. Então eu tenho um sujeito aqui em RY, só que eu tenho aqui esse menos, então a força de maré vai estar nesse sentido aqui, tá certo? E aí nós vamos tentar fazer a conta disso. Espero que tenha dado para entender isso que eu estou falando aqui. E uma coisa que vocês já podiam notar é o seguinte, que o seno desse ângulo θ é igual a Rzinho dividido por D, tá certo? Ó, mentira! O seno desse ângulo θ é Rzinho dividido por Rzão, tá certo? Rzinho dividido por Rzão. Vocês já podiam ir pensando nisso. Por que vocês vão ter que pensar nisso? Porque essa componente R chapéu Y é o quê? O R chapéu é um vetor unitário. Então, o R chapéu Y vai ser justamente o seno desse ângulo. E o seno desse ângulo é igual ao seno desse ângulo aqui. Eu estou falando que esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulo de cá, tá certo? Isso aí seria bom vocês já darem uma pensada já. Então, olha só, para o ponto C, a gente está assumindo que Rzão é aproximadamente igual a D, então a força de maré ela tem que estar na direção de menos J. E a gente também vai assumir como o Rzão ele é muito próximo de Dzão, a gente vai assumir que Rzinho por Rzão é aproximadamente igual a Rzinho por Dzão. É isso que eu falei do seno. O seno de θ é Rzinho
por Rzão. A gente vai aproximar como sendo Rzinho por Dzão. Por quê? Porque Rzão é muito próximo de Dzão para esse ponto C, tá certo? Então a força de maré para o ponto C, a força de maré para o ponto C em Y, ela não vai ter componente aqui em X. A força de maré para o ponto C, ela é o quê? É menos Gzão Mzinho Ml, que é esse termo de K, vezes 1 sobre R2, que é esse camarada aqui, vezes o seno vezes o RY, aqui tinha que ter um chapéuzinho aqui, ó, vezes o seno de θ. Só que seno de θ é o que? É justamente Rzinho por Dzão, tá certo? Esse RY aqui é que está transformando em Rzinho por Dzão. Isso aqui tinha que ter um chapéu aqui, ó. É porque eu esqueci desse chapéu. Mas esse RY chapéu é Rzinho por Dzão, que é justamente o seno desse ângulo aqui, ó. Espero que esteja dando para vocês entenderem isso. E aí, quando a gente multiplica aqui, vai ficar menos G Mzinho Ml Rzinho por D ao cubo, tá certo? Então, isso aqui é a força de maré nesse ponto C. Vocês estão vendo que tem esse menos aqui, indicando que a força de maré ela está nesse sentido aqui, tá certo? Para o ponto C. E agora vamos estudar para o ponto D. Para o ponto D a gente vai fazer uma análise muito parecida com o que a gente fez para o ponto C. Da mesma forma, a gente vai assumir que esse Rzão é próximo de Dzão. Se ele é muito próximo de Dzão, as componentes X elas vão se cancelar, tá certo? Vai sobrar aqui a componente Y. A componente Y desse vetor R chapéu Y aqui, ó. Olha só, esse camarada aqui, ele tem uma componente X aqui e uma componente Y. A componente Y dele está na direção negativa. Portanto, a força de maré vai estar na direção positiva. A força de maré nesse ponto D, ela tem que estar nesse sentido aqui, tá certo? Aí vocês já estão vendo essa questão de estar oval aqui, a força de maré, tá certo? O que estava naquela simulação. Certo? Então a gente acabou de ver o que? A gente acabou de ver que a força de maré nesse ponto D, o sentido dela é esse sentido aqui. E agora nós vamos tentar calcular esse camarada. Então, calculando esse camarada é o mesmo esquema lá para o ponto C. Então, para o ponto D, a gente está assumindo que Rzão é muito próximo de D. Se ele é muito próximo de D, a força de maré está na direção de mais J. A gente está assumindo que, como o Rzão é muito próximo de Dzão, esses dois valores aqui eles vão ser aproximadamente iguais, certo? Então, calculando esse camarada, aqui também faltou um chapéuzinho aqui, ó. Mas a gente tem o quê? Que menos Gzão Mzinho Ml, que é esse termo de K, esse termo aqui a gente não vai considerar porque é só a componente Y que a gente está calculando. Então, a gente tem aqui, ó, menos Gzão Mzinho Ml, 1 sobre D2, que é justamente a gente está assumindo que Rzão é muito próximo de D2, vezes menos Rzinho por D. Por que menos Rzinho por D? Porque a componente Y desse vetor R chapéu, ela está nessa direção aqui, ó, tá certo? Então, entra esse menos aqui. Esse menos com esse menos de K vai dar uma força positiva nesse camarada. Então, a força de maré nesse ponto D, ela é uma força apontando para cima aqui, ó. Então, muito bacana. A gente pegou esses 4 pontos e a gente chegou em que conclusão? A gente chegou nessa conclusão aqui. Aqui já está generalizado. Então, se a gente tem aqui a Lua atuando aqui na Terra, a força de maré ela vai se dar dessa forma aqui, tá certo? Generalizando aqui para um ponto qualquer na superfície da Terra, a gente pode substituir o X como sendo R cosseno θ e o Y como sendo R seno θ, tá certo? Se vocês forem pegar aqui, ó, para o ponto D, por exemplo, eu tenho o quê? Qual que é o θ? O θ aqui é 3π sobre 2, certo? Seno de 3π sobre 2 é o quê? Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então, esse menos 1 com esse menos 1 aqui vai virar mais. Eu tenho o R, o vetorzinho R aqui, tá certo? Então, a gente já pode generalizar dessa forma. Então, olha só, a força de maré em X, ela é 2 Gzão, a massa da Lua, a massa do ponto R cosseno θ por D3, e a força de maré em Y, ela é menos Gzão, a massa da Lua, a massa do ponto R seno θ D3. Se vocês forem pegar aqui para o ponto A, aqui por exemplo, para o ponto A que está aqui, em θ igual a 0, θ igual a 0, o seno de θ igual a 0, então a força em Y é 0, e para θ igual a 0, cosseno de θ igual a 1, que vai dar o mesmo valor que a gente tinha descoberto. Então, a força de maré, se a gente for pegar na superfície já generalizando, vai dar um camarada dessa forma aqui. Vocês estão vendo essa situação ovalada da força de maré. E aí, isso é um negócio que eu gostaria que vocês refletissem. A gente pegou um modelo extremamente simplificado, e mesmo esse modelo extremamente simplificado está dando uma resposta muito, muito interessante para a gente. Já deu o efeito da força de maré e, inclusive, dá o fato de serem 2 marés por dia.
Porque pensa só comigo. Porque olha só, e inclusive esse modelo nosso, mesmo simplificado, ele já nos retorna que vai haver 2 marés por dia. Porque pensa só, a Terra ela faz uma rotação em 24 horas. Se a Lua está aqui, e a Lua ela faz uma translação na Terra em 28 dias aproximadamente. Então em um dia aqui, se a Lua andou só um pouquinho, a Terra girou. Ela fez um giro completo, tá certo? Só que quando a Terra fez um giro completo, em um momento ela vai estar perto da Lua, no outro ela vai estar mais longe e depois ela volta. Ela vai ter uma maré alta quando ela está mais para perto da Lua e vai ter uma maré alta quando ela está mais longe da Lua. Então esse efeito gravitacional de maré foi até uma vitória da teoria newtoniana e já retornou uma descrição suficiente do porquê de haver 2 marés altas por dia, que era uma descrição que não tinha na época, certo? Mas aí vamos ver algumas limitações. Isso é um negócio que eu gostaria muito que vocês refletissem. Esse modelo nosso é extremamente simplificado e já trouxe resultados muito interessantes para a gente, tá certo? Então, alguns efeitos aqui que devem ser considerados. A influência do Sol. Apesar da força gravitacional do Sol ser aproximadamente 175 vezes a da Lua na superfície da Terra, então é muito maior a atração gravitacional do Sol, o efeito de maré devido ao Sol é muito menor. Por quê? Porque o gradiente vai ser menor, tá certo? O Sol está muito mais longe, então como ele está mais longe, o gradiente desse efeito de maré é menor. Além disso, o Sol está muito mais distante e, portanto, o efeito é menor. O gradiente desse efeito que vai dar o ovalado ali é menor. As marés mais altas, elas ocorrem quando a Lua, o Sol e a Terra estão alinhados, e as marés menores ocorrem quando o Sol e a Lua estão em ângulos retos um com o outro, certo? Então, alguns efeitos aqui que devem ser considerados. Mas eu queria novamente chamar a atenção para isso. Mesmo esse modelo extremamente simplificado trouxe resultados interessantes. Uma outra coisa que é para ser considerada é que a Terra não é completamente coberta por água, né? Portanto, as massas continentais são importantes para os efeitos de marés. Existem fenômenos de ressonância orbital, que eu não vou entrar nessa disciplina, mas que eles levam a efeitos de maré também. Enquanto aqui não é luz não, né? Lua, né? Isso aqui é Lua. Enquanto a Lua orbita, a Terra gira, o que nos leva aqui a marés ocorrendo a cada 12 horas e 26 minutos. Por quê? Porque a Lua está girando e a Terra está rodando. Então existe um arrasto ali da maré, tá certo? Existe um arrasto, até um efeito de inércia da maré. Então não é exatamente a cada 12 horas. As marés ocorrem aproximadamente em 12 horas e 26 minutos, a cada 12 horas e 26 minutos. Então existe esse fenômeno de ressonância orbital. Aqui, enquanto a Lua orbita a Terra, a Terra gira, o que nos leva aqui a marés ocorrendo a cada 12 horas e 26 minutos, porque existe aqui um efeito até de inércia dos oceanos, né? O efeito dissipativo das marés é um efeito extremamente significativo na perda de energia no sistema Terra-Lua. A Lua, na verdade, ela está afastando um pouquinho da Terra, em grande parte porque existe uma dissipação de energia por conta de efeito de maré. Então, o efeito dissipativo de maré é um efeito extremamente importante. Tem gente, inclusive, tentando aproveitar a maré para gerar energia elétrica, que talvez seja um recurso interessante no futuro. E o movimento orbital da Lua, em conjunto com a dissipação de energia, resulta que a Terra aqui ela arrasta os oceanos enquanto gira. E, portanto, a Lua e as marés não ficam completamente alinhadas. Esse alinhamento que a gente está fazendo aqui é só nesse modelo simplificado nosso. De fato, esse alinhamento é um pouquinho atrasado, existe um pouco de atraso de um para o outro por conta desse arrasto dos oceanos. Tem questão de viscosidade, tem isso tudo. Esse vídeo ficou enorme, ficou muito grande, mas é um assunto que eu gosto muito, eu acho que ficou até bem detalhado e é uma coisa que eu queria muito que vocês pensassem. O sistema que a gente utilizou, o modelo que a gente utilizou é extremamente simplificado. Ele é muito simplificado. Muito simplificado. E mesmo assim a gente obteve alguns resultados que são muito interessantes, mesmo com esse modelo simplificado. Se a gente for colocando mais termos ou colocando aproximações melhores nesse modelo nosso, a tendência é que a gente só vai amplificando a nossa precisão ou diminuindo a nossa incerteza com relação ao fenômeno estudado, por exemplo, o fenômeno de maré. Fica assim, eu já falei demais, esse vídeo ficou enorme. Um grande abraço para todo mundo, desculpa aí que ficou grande, mas um grande abraço para todo mundo. Falou, tchau!